existe coisas acontecendo constantemente para que você não descubra a sua verdadeira identidade no mundo espiritual. E essa identidade que é espiritual, sabe? Ela está diretamente ligada a quem você realmente é, porque você é um espírito. Você está entendendo isso? Aonde se revela a identidade de alguém, a verdadeira identidade, é a identidade espiritual. Pode parecer isso bem óbvio aqui para alguns, mas tem pessoas que acham que aquilo que é externo que determina a sua identidade. Outros acham que é aquilo que está na sua alma que determina o que é a sua identidade, quando na verdade você tem que ir lá na raiz e ver quem você é em Jesus. E o que isso vai mudar na minha vida? Isso vai mudar tudo na sua vida, porque a partir daí existe um poder, existe uma firmeza, sabe? Existe uma convicção, existe uma segurança e existe uma autoridade que vem sobre os filhos de Deus. Todos foram chamados para ser filhos de Deus. E todo aquele que toma uma decisão para se apropriar dessa posição, sabe? Então começa a ser desenvolvido. Todos aqueles que recebem essa identidade de filho de Deus, eles começam a receber também uma autoridade para operar coisas sobrenaturais aqui nesse mundo. E eu quero falar um pouco sobre isso. Você sabe, você tem convicção de quem você é? Muitas vezes nós passamos lutas e adversidades e por não saber a nossa identidade, não estar bem convicto na nossa identidade, sabe? Então você luta de uma maneira que não é uma maneira que Deus tem para você. Deus tem uma maneira para você lutar com segurança, Deus tem armas, Deus tem revelação, Deus tem poder para te liberar, mas quem não sabe quem é, então vai ficar distante de viver esse poder espiritual. E tem pessoas que acham que o poder espiritual é algo fantasioso. Eu já falei aqui, tem pessoas que poder espiritual é como se fosse assim, sabe? Isso não é real, não. É como se fosse alguns efeitos criados em um filme. Não é isso, não. O poder espiritual é real e ele está operando aqui nesse mundo físico, sabe? E você precisa estar convicto em quem você realmente é. E o que Deus estava falando comigo aqui sobre identidade é que tem pessoas aqui, escuta bem, que como o inimigo não pode impedir o que Deus vai fazer à sua frente, como o inimigo não pode impedir o que Deus tem para realizar na sua história, no seu futuro, então, o inimigo está querendo trazer aí coisas lá do passado. Mas, Deus te trouxe aqui para cancelar. Você não vai deixar esses pensamentos aí do passado ficar vindo na sua mente. O que aconteceu no passado, ficou no passado. Escreve aí. Escreve aí. O que aconteceu no passado, ficou no passado. Por quê? Porque tem pessoas aqui passando por ataques espirituais. O inimigo está querendo ressuscitar coisa que já foi morta, coisa que já foi resolvida na sua vida. Você está ouvindo isso? Então você precisa estar o quê? Firmado na sua identidade em Jesus, em quem Ele fala que você é. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Escuta bem aqui. Olha o que Deus fala com você. Aquele que está em Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Você está ouvindo isso? O que você tem que entender? Você tem uma nova identidade agora. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. Quando você vem para Jesus e você tem o seu relacionamento com Ele, sabe o que acontece? Ele olha para você e é como se você nunca tivesse pecado. Porque ele tira o pecado daqueles que confessam a Ele como seu Senhor e Salvador. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não significa que você vai estar perfeito na sua alma, mas ao mesmo tempo Deus vai estar transformando a sua alma. Deus vai estar transformando os seus pensamentos. Deus vai estar transformando os seus sentimentos, seu raciocínio, suas emoções, seus instintos, seus desejos. Você está ouvindo isso? E a Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo. Eu nunca gosto de falar corpo, alma e espírito, não. Eu gosto de
de falar espírito, alma e corpo. Por quê? Porque você é um espírito. Você tem uma alma e habita em um corpo. E Deus está falando aqui o que aconteceu há anos atrás, o que aconteceu há 10, 20 anos. Por que vai ter que tocar nisso? Vou ter que tocar nisso por quê? Porque tem pessoas aqui sendo atacadas com coisas do passado e acha que é da sua cabeça. Você não percebeu, começou a vir um pensamento sutil de coisas que ficaram lá para trás, coisas que já foram resolvidas. E o inimigo quer colocar uma acusação para quê? Porque ele não quer, obviamente, ele quer impedir o que Deus tem no seu futuro. Você está ouvindo? Se está vindo muito ataque aí na sua mente, eu vou falar assim, muitos pensamentos na sua mente de coisas do passado. Ah, será que é um ataque espiritual? Pois é um ataque espiritual. Você está ouvindo? Esses ataques são ataques que quer pôr depressão em você. Ah, mas coisas de um ano atrás é passado? É. Coisas que aconteceram há 10 anos também é. Não importa se foram muitos anos ou poucos anos. Se foi passado, se isso já foi esquecido, sabe? E agora está querendo trazer à tona, né? Pode orar, pode repreender, que isso não é coisa de Deus. Você está ouvindo? Deixa eu falar agora claramente para alguém por que é necessário você estar convicto na sua nova identidade em Jesus. Sabe? Porque senão toda hora, o inimigo ou até pessoas podem aí, na fraqueza delas, ficarem atacando você com coisas do passado. Você está ouvindo isso? E impedir o que Deus tem no seu futuro. Mas se você entrou aqui, é porque Deus tem um propósito. Deus está falando com você, o seu passado já foi enterrado. E na verdade, se você for falar coisa de Deus do passado, ele vai falar, o que você está falando? Porque do seu passado ele não se lembra mais. Tem isso na Bíblia? Tem. Jeremias, eu vou abrir aqui com você, Jeremias, no capítulo 31, essa é a profecia que já se cumpriu. Mas olha o que diz aqui Jeremias, o que Deus fala com você. Jeremias, capítulo 31, no versículo 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. E desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você está ouvindo isso? Então, o que mais muitas vezes me incomoda, eu vou falar. São pessoas que já estão andando com Jesus, são pessoas que já estão tendo relacionamento com Jesus, mas ainda têm uma consciência culpada. Pois é, essas pessoas têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. Por que você tem tido dificuldade de ouvir a voz de Deus? Porque todas as vezes que você se posiciona para orar, olha o que Deus está palestrando com você. Toda vez que você se posiciona para orar, começa a vir um ataque espiritual na sua mente. Como? Um pensamento que te desqualifica para se apresentar com confiança diante da presença de Deus, diante do trono da graça de Deus. Quando, na verdade, o Espírito Santo ele está em você e a cada dia ele vai te capacitar para você não pecar mais e a cada vez ir sendo aperfeiçoado e você tendo cada vez mais a consciência espiritual. Você está ouvindo? Essa consciência espiritual, o que é? É a sua identidade, a sua nova identidade em Jesus. Você está ouvindo? Se tem alguma coisa que você precisa ajustar, Deus vai te ajudar a ajustar, sabe? Mas Deus não te criou para viver com a consciência culpada. Porque Deus te criou para ouvir a voz dele. E se você está com a mentalidade culpada, o apóstolo Paulo falou muito sobre isso. Para você ver, Pedro tinha acabado de negar Jesus. Pouco tempo depois, ele já estava pregando no nome de Jesus. Jesus já tinha se apresentado para ele, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, Jesus já tinha se apresentado para eles. Jesus tinha chamado Pedro em especial. Jesus então liberou perdão sobre Pedro. E logo em sequência, Pedro está pregando ousadamente o evangelho. Pedro está lá em Atos 2 pregando. No derramamento do Espírito Santo. No capítulo 3, Pedro ele está pregando ousadamente a palavra de Deus e olhando que eles eram homens iletrados e incultos, reconheceram que eles realmente tinham andado com Jesus. Olha para você ver como Pedro ele tinha uma mentalidade livre da consciência do pecado, da consciência culpada.
Você está ouvindo isso? Ele tinha tanta revelação, ele tinha tanta consciência da justiça de Deus, da graça de Deus, porque a Bíblia mesmo chama o Evangelho do Evangelho da graça de Deus, que ele estava pregando ousadamente a palavra de Deus. Tá vendo? E você aí? E você aí com essa mentalidade, eu sou pecador, está repreendido em nome de Jesus. Se você está declarando que você é um pecador, que, em outras palavras, que você está falando duas coisas. Você está falando que você vai continuar pecando, e segunda coisa, você está falando que você não vai entrar no céu. Não é você que está falando, não sou eu que estou falando. É quem tem esse tipo de confissão que está falando. No céu não entra pecado. E no céu não entra pecador, porque o pecador naturalmente está pecando. O que entra no céu é um pecador justificado no sangue de Jesus. Você ouviu isso daí? Quem entra no céu é um pecador que foi justificado no sangue de Jesus. Então fala assim comigo agora, fala, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você está ouvindo isso? E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está ouvindo? A partir de hoje, Deus quer que você tenha uma consciência de justiça e não uma consciência de pecado. Uma consciência de justiça e não uma consciência de pecador. Uma consciência de justiça e não uma consciência daquele que está sempre pecando, daquele que está sempre, sabe, por baixo, sabe? Você está ouvindo o que eu estou falando? Mas Deus está querendo que você eleve o seu olhar e olhe para os altos dos montes, porque é de lá que vem sempre o seu socorro. E é Ele que te aperfeiçoa a cada dia. Eu vou ter que falar o que Deus está falando aqui comigo. Eu vou ter que falar. Deus me deu um exemplo melhor, uma maneira melhor. Tem pessoas que estão aqui assim, ó. Toda vez que você vai para tomar uma decisão para Jesus, toda vez que você vai, agora eu vou atender o meu propósito. Deus já colocou algo no seu coração, mas toda vez que você vai, tem algo que te trava. E o que é esse algo que te trava? Começa a vir acusação na sua mente. Por quê? Você acha que é bonito ficar falando que é pecador, pobre, cego, nu, miserável? Se Jesus é seu substituto e ele já foi tudo isso na cruz, você não precisa mais ser isso. Ele exatamente te substituiu para que você se tornasse um justo. Tem isso na Bíblia? Tem. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, nós já lemos. Agora eu vou ler o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fala assim comigo, eu sou justo. Fala assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala isso que, Satanás corre quando alguém faz essa confissão. Isso significa que a consequência do pecado também foi doenças e enfermidades, todo tipo de pobreza, miséria e coisa ruim, né? Consequência do pecado, principalmente o homem perdeu o relacionamento com Deus, né? Então problemas físicos, problemas emocionais, problemas espirituais, tudo é consequência do pecado. Quando você fala eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, você recebeu a revelação de quem você realmente é. Você é um embaixador do reino de Deus na terra. Você é chamado para isso, pelo menos. Você é um filho de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. O projeto de Deus na nossa vida foi restaurado em Jesus. E o que Deus está te falando aí? O que Deus está te falando? Não vem mais comigo. Você já confessou seus pecados? Você já me aceitou como seu Senhor e Salvador? Então não vem mais falar para mim de pecado de anos atrás, porque eu nem sei mais do que você está falando. Eu vou falar. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? E uma outra versão aqui nesse mesmo versículo, olha o que diz. Olha o que diz aqui. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Agora, essa graça de Deus não é uma autorização para você pecar, para nós pecarmos, não. A graça de Deus é um poder de Deus para você andar em santidade, para você andar de uma maneira que agrada a Deus,
porque Deus libera a sua glória sobre nós para que você viva, para que nós vivamos de uma maneira que agrada a Ele. Você está ouvindo? A partir de hoje, as coisas começam a ser mais leves para você. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está falando, do seu passado, dos seus pecados, eu não me lembro mais. E a partir de hoje, eu quero que você ande com uma consciência da sua identidade, de filho de Deus, de amado por Deus. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Tem pessoas que colocam tanta atenção no pecado, que estão caindo no pecado. E Deus está falando, não, coloque a sua atenção em mim, ore, vigie, ore, vigie, resista ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vocês, sabe? Mas tem pessoas aqui que Deus quer te levar para um novo nível de relacionamento, porque nessa consciência essa consciência de pecado, essa consciência culpada, você não consegue ouvir a voz de Deus. Você está ouvindo? Deus tem que dar Deus tem que dar um grito muito alto para alguém que tem essa consciência culpada, ouvir a Deus. Você está ouvindo? Mas Deus está falando, a partir de hoje, meu relacionamento contigo vai mudar. Aproxime-se de Deus com confiança. O que Deus está falando? Se aproxima do trono da graça de Deus com confiança. Você está ouvindo? Porque Ele vai liberar graça para você no momento da necessidade. Uma boa oração aqui para você é: vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Tem algo aí, algum pecado? Tem algo aí que você tem feito que isso não é do agrado de Deus? Se tem algo assim, Deus vai te ajudar e você vai tomar a decisão de viver essa mudança, sabe? Mas tem momentos, que o que está faltando na verdade é você saber quem você é. Gênesis 1, versículo 26. Olha o que diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E disse Deus o quê? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe? E o que está dizendo aqui em 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós temos agora a natureza divina, a natureza de Deus. Aqui em 1 João capítulo 4, versículo 17, não fala que nós somos, não. Fala que nós somos como Ele. Não somos Ele, nós somos como Ele. Parte B do versículo fala: assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Você está ouvindo? E pelo menos, se você está aqui, pelo menos você foi chamado a ser assim como Ele é nesse mundo. E Deus quer te dar autoridade para situações que você passa, mas o que eu sinto hoje nessa oração, sabe? É que Deus, Ele quer cuidar do seu coração. Você está ouvindo? E Deus quer cuidar da sua vida espiritual. Sabe? Para de falar que você é um pecador. Por quê? Se você está falando que você é um pecador, naturalmente você vai continuar pecando. Porque você está sendo derrotado pelas suas próprias palavras. Para de falar que você é um pobre, cego, nu e miserável. Você não é isso não. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Eu cancelo essas confissões na sua vida em nome de Jesus. Isso aí tem aparência de piedade, mas de piedade não tem nada. Você está ouvindo? O que você tem que falar? Fala assim: eu sou alguém justificado no sangue de Jesus, dos meus pecados Ele não se lembra mais, e a cada dia Ele tem me aperfeiçoado, sabe? A cada dia Ele tem me ajudado a fazer aquilo que agrada a Ele. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? Aqui nós vamos orar, mas aqui em Hebreus também, capítulo 2, fala: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Se você não tem revelação da sua identidade,
você não vai ter autoridade, não vai saber pelo menos usar, ou não vai ter autoridade contra o inimigo, contra os demônios, e nem contra as coisas aqui nesse mundo físico. Eu quero indicar aqui para você 2 orações em especial. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Primeiro, a oração do dia 13, da madrugada do dia 13/9. A oração da madrugada do dia 14/9. Eu vou deixar aqui para vocês. E a oração onde eu falei lá de 3 coisas que você deve fazer em um momento de tempestade. E a oração também da noite de hoje, do dia 14/9. Eu vou deixar aqui no comentário fixado para vocês, no primeiro comentário fixado. Onde eu estou falando lá sobre como você vive o extraordinário de Deus e Deus conecta as pessoas certas na sua vida. Como isso tem uma ligação com o propósito de Deus, sabe? São 2 orações que eu vou indicar aqui para vocês. Agora, se você não tem revelação da sua identidade, isso significa o entendimento de quem você é, sabe? O inimigo não quer que você nem desconfie de quem você é. Porque se você desconfiar, você começa a usar a sua autoridade. Você está ouvindo? E o que ele faz? Ele vai sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Você está vendo? Mesmo que, olha aqui que diz na sequência, ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Né? Aqui está falando de Jesus, o sumo sacerdote, mas ao mesmo tempo, assim como ele é nesse mundo, nós também somos chamados a ser assim como ele é, não ele, né? Como ele. Isso faz uma grande diferença. Vamos orar? Vamos orar? Essa é uma palavra de instrução, de ensino nessa madrugada, né? Mas é necessário. Jesus, em algum momento, Jesus ensinava. Quando Jesus ensinava, ele explicava. Quando ele pregava, ele declarava, né? Quando ele pregava, ele declarava. E quando ele curava, aí, meu irmão, poder sobrenatural. Aí é cura, não é verdade? Se você precisa aqui de cura física, cura da alma, ou qualquer tipo de libertação, você vai receber poder de Deus aqui agora. Pai, no nome de Jesus, cada um que está aqui, eu sei que não é por acaso. Eu peço que o Senhor venha trazer entendimento agora de quem eles são. Tantas coisas têm acontecido no mundo para que ninguém descubra quem são de verdade. E eu peço que o Senhor venha agora trazer esse entendimento, essa revelação, porque sem identidade ninguém tem autoridade. Olha o que Deus está falando aqui. Olha o que diz aqui em Hebreus. Quando fala sobre quem é o homem, fala assim, e todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Por que você tem que saber quem você é? Leia Hebreus capítulo 2, versículo 6 ao 9. Por que você precisa saber quem você é? Para você tomar sua autoridade no mundo espiritual. Você está ouvindo? E onde as coisas acontecem? Acontecem primeiro no mundo espiritual. Mas tudo é espiritual? Mesmo que se for indiretamente, é espiritual. Porque o espiritual, ele trabalha até lançando pensamentos, lançando forma de pensar em grupo de pessoas, em sistemas, em várias coisas. Você está ouvindo? Aqui no nosso livro, a primeira página, olha o que tem aqui. Os poderes de Deus são para nós enfrentarmos essa vida. Você está ouvindo? Os poderes de Deus são para nós enfrentarmos essa vida. E quando você toma a sua autoridade, esse que é a oração aqui hoje. Quando você toma a sua identidade, você se apropria da sua identidade em Jesus, você começa a ouvir a voz de Deus, ter um relacionamento com Deus. Então agora você tem autoridade no mundo espiritual. E agora quando você fala, o mundo espiritual tem que obedecer. Não é se vai obedecer, tem que obedecer. Sabe? Por exemplo, muitos casos de depressão, que é o que Deus falou aqui comigo. Muitas pessoas que estão relembrando de coisas do passado, sendo que você já está em Jesus e ele nem se lembra mais. Você vai falar de passado, dos seus pecados. Se você já está em Jesus, você já confessou seus pecados. Se você não confessou, você vai confessar aqui agora. Você vai ser justificado aqui agora. Você vai ser salvo aqui agora. Você está ouvindo isso? Você vai falar de pecado lá atrás, quando você já confessou a Jesus e está andando com Jesus. Ele vai falar, eu nem sei o que você está falando. Você está falando de pecado? Eu nem sei. O que você está falando? Ele fala, dos seus pecados eu não me lembro. Porque eis aí o Cordeiro de Deus que o quê? Que tira o pecado do mundo. Se Jesus veio para tirar o seu pecado,
que você, né, tá disponível para todo mundo, mas nem todo mundo recebe, né? Se ele tirou, então se ele tirou, ele tirou. Então, quer dizer, não tem mais esse registro diante de Deus. Você está ouvindo? E aqui nós acabamos de ler que o que aconteceu? Ó, eu vou ler mais uma vez aqui, e nós vamos continuar aqui a oração. Olha o que diz. Aquele que, ó, eu vou ler uma versão aqui bem clara, vai facilitar do que aquela que a gente leu antes. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, ó, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Fala comigo assim, eu sou justo. Fala assim, eu sou abençoado. Fala assim, eu sou protegido por Deus. Fala, eu tenho a saúde divina. Fala, eu sou próspero. Fala assim, eu ando em santidade. Fala, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Olha lá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, tantas coisas têm acontecido hoje, para que as pessoas que estão aqui, para que cada um de nós estamos aqui, para que a gente venha esquecer da nossa identidade. E a nossa identidade, ela é espiritual, porque nós somos um espírito. E eu peço que o Senhor venha agora trazer esse entendimento claro, que nós somos chamados a ser seus filhos, e nós somos seus filhos. Eu peço que a cada um aqui, Pai, aqueles que ainda não entregaram a sua vida totalmente ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha tocar em corações aqui agora. Pai, que o Senhor venha tocar em cada coração, que o Senhor libere o seu poder para curar, para libertar, para salvar, mas em especial, eu peço que o Senhor venha agora trazer o entendimento dessa nova identidade que nós temos no Senhor. Que o Senhor venha trazer agora o entendimento de que nós somos chamados a ser seus filhos, e que a nossa identidade, nós precisamos nos apropriar dela, para quê? Para nós termos autoridade. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha despertar cada um aqui para ter um relacionamento real com o Senhor. Eu peço que o Senhor abra agora os ouvidos espirituais e também tire as escamas dos olhos de cada um aqui. E que o Senhor venha trazer essa palavra por entendimento, por revelação, em nome de Jesus. Ó, existem muitas coisas acontecendo para você não saber quem você realmente é. Porque quem você é um espírito. Você tem uma alma para dominá-la e habita no corpo físico. Agora, quando você toma autoridade no mundo espiritual, as suas emoções vão ser transformadas. O seu corpo físico vai ser transformado. Você está ouvindo? A sua vida vai ser transformada. Agora, outras pessoas você não pode controlar, né? Mas o que diz respeito a você e Deus está resolvido. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Eu dou uma ordem que aqui, pessoas que estão com substâncias químicas cerebrais, que não estão produzindo corretamente, isso está liberando ansiedade, né? Porque as pessoas às vezes não entendem. O resultado final da ansiedade é o quê? Essa aceleração no coração, né? É o quê? São sintomas físicos, né? Alguns casos piores, tem gente que acha que vai morrer, você não vai morrer não. Pai, libera a sua paz agora, seu poder, está tudo bem. Fala assim comigo, está tudo bem. Fala, algo bom vai acontecer. Fala, está tudo bem, e vai continuar tudo bem. Mas tem pessoas que não entendem que esses sintomas físicos, né, direta ou indiretamente, tem uma raiz espiritual. Porque toda coisa ruim só passou a existir no mundo, por quê? Toda coisa ruim que existe na terra só passou a existir por consequência do pecado, sabe? E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo já está no domínio de Satanás, mas você é diferente. Aqueles que são de Deus, o inimigo não pode tocar. E sabe o que eu quero falar para você aqui? Chegou o seu momento. Deus te pegou aqui de surpresa para inaugurar um novo tempo na sua vida, uma nova vida que vai nascer agora aqui sobre você, sobre a vida de alguém que está aqui. Fala assim comigo, Senhor Jesus, fala, eu te peço perdão pelos meus pecados, por más palavras, por pensamentos e por ações, e fala, e a partir de agora, fala, eu confesso ao Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Fala assim, eu creio que Deus
ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, fala assim: eu declaro agora a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, como dono da minha vida. Você pode dizer amém? Se você fez essa confissão especialmente pela primeira vez, ou se você já fez agora também porque estava acusação aí na sua mente, saiba que a partir de hoje o Espírito Santo vai começar a soprar na sua vida. Você vai ver Deus te transformando. Alguns aqui vão se sentir Deus andando pertinho de você. E eu cancelo agora toda experiência que não é de Deus. Toda experiência que não é genuína. O que você vai viver é algo real. Você está ouvindo? E Deus quer que você entenda que é um tempo agora da sua nova vida em Cristo. E eu quero passar para você ler 2 Coríntios capítulo 5, especialmente do versículo 17 ao 21. Você está ouvindo? Se alguém está em Cristo. Ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando alguém vier falar com você a partir de hoje, de pecados passados, coisas que já morreram, sabe? Mas que às vezes tem algum registro aí em você, né? Começa a falar assim: eu nem sei mais do que você está falando. Fala: eu não me lembro disso. Você está ouvindo? E deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que a gente parece que não lembra mesmo. Deus faz você esquecer de coisas passadas. Agora, se existe algo para ajustar, Deus vai te ajudar e você vai tomar a decisão para ajustar. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Muitas vezes eu gosto de vir aqui para pregar, né? Mas eu sei que eu também tenho um chamado de explicar. Você está ouvindo? Então, Deus está trazendo para você por entendimento que o inimigo não quer que você... Eu vou falar aqui. O inimigo não quer que você entenda quem você é, para você não ter autoridade e domínio sobre a sua própria vida e autoridade no mundo espiritual. Você sabia? Está tendo tantas coisas acontecendo hoje. Por quê? Para desfigurar a identidade. Porque apesar que todo mundo que acredita em Jesus, nem todos também estão se apropriando da sua identidade e pegando a sua autoridade, né? Mas se todos começarem a ter claramente a sua identidade revelada, entender que você é assim como Jesus é, você é aqui nessa terra, quando você está em Cristo, você é uma nova criatura, você tem uma natureza espiritual, um poder espiritual para quebrar toda a treva, todo o mal aqui nesse mundo. Se todo mundo começa a saber da sua autoridade espiritual, sabe? O inimigo vai perder espaço na terra, no mundo. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Então o que Deus está falando aí com você? Eu te trouxe aqui para revelar a sua identidade, para você ter relacionamento, porque eu estou te dando autoridade no mundo espiritual. Você está ouvindo? Gente, nenhuma palavra aqui é por acaso. Recebe. Os poderes de Deus são para nós enfrentarmos essa vida. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro, que eu falo de como você vencer tudo que te impede de viver o propósito de Deus na sua vida. Você está ouvindo? E você pode comprar como? Através do site prdanieljunior.com.br prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146, tá? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado 2 orações especiais, que foi da madrugada do dia 13/9, do dia 14/9, né? E também da oração dessa noite agora, do dia 14/9, tá? Eu vou deixar essas 2 orações. Uma eu falei 3 atitudes, 3 coisas que você deve fazer em um momento de tempestade. Foi especial, a gente está recebendo testemunho já durante todo o dia. E a oração da noite, eu falei de como a importância de Deus te conectar com pessoas que vão te levar a viver o extraordinário. Assim como está escrito na Bíblia, que quando aquele homem paralítico ele foi curado, todos ficaram atônitos, né? E viram o extraordinário de Deus, assim como está escrito no versículo, o extraordinário. Não é verdade? Então, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Se você chegou depois, Deus quer falar com você. Pega do começo essa oração e até o nosso próximo encontro. Até lá!